Boa tarde. Vou colocar aqui, convidar o Ricardo. Daniel, boa tarde. Gabriel Rodrigo. Parece que é o Gabriel Rodrigo. Léo. Mandei o convite pro Ricardo. Tô esperando ele entrar. Vamos ver se ele solicita. Uma tarde dessa bonita. Vamos falar de processo administrativo. Vocês estão me ouvindo bem, Léo? Me dá um ok aí. Como é que tá o som? Tá legal, Gabriel? Ah, falou que tá ouvindo. Stephanie, o Léo respondeu agora. Tô esperando o Ricardo entrar. Eu conversei com ele hoje já. Nos falamos, ele lá em São Paulo. Mandei o convite para ele, tô esperando ele entrar. Enquanto isso, põe alguma pergunta aí, gente. Coloca alguma pergunta, faz algum comentário, que eu quero esperar o Ricardo para começar, efetivamente. Helena Cristais, olha que legal, eu adoro cristal, gente. Eu gosto muito da loja, interessante. Léo, coloca alguma pergunta. Stephanie, fala alguma coisa até o Ricardo entrar. Cadê ele? Vou colocar o tempo aqui. Ana Carolina Marques, Léo Lacerda, Ricardo, pede para participar, Ricardo. Ele acabou de entrar, pede para participar. Vai surgir aí, ó. Isso. Visualizar. Vivo. Boa. Ah, E aí, Shirley, tudo bem? boa tarde. Eu já tava, falei, eu vou lá em São Paulo buscar o Ricardo. Tá me ouvindo? Aí, bem? Tá sendo boa a Tô te transmissão? ouvindo. O que foi? Tá boa a transmissão? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Maravilha, estou te ouvindo bem. Grande honra participar dessa live contigo, viu, Shirley? Obrigado pelo Ô, convite. Ricardo, Você sabe que eu sou seu fã. eu que agradeço. Você sabe que eu sou seu fã, né, Shirley? Grande honra aqui participar dessa live com você. Ricardo, você é do meu coração. Eu lembro no nosso primeiro encontro, que foi num stand, num congresso, não é? Eu cheguei perto de você e falei, eu tô lendo seu livro. É verdade, lá no congresso do IBDA, né? Depois a gente se encontrou em Uberlândia. Nossa, a gente já se encontrou algumas vezes aí, já somos amigos há muito tempo, né? Já faz uns, É isso aí. acho que mais de 10 anos que aconteceu isso já, Shirley. Tá passando o tempo. Ah, Amizades mas isso é longas e muito bom. duradouras é o que há de melhor na vida, não é? E eu me sinto muito honrado por ter a sua amizade, viu? Sabe que você mora no meu coração.
Enfim, que honra participar dessa live com a professora Shirley. Ricardo, eu me emociono, porque nesse mundo jurídico e acadêmico, muitas vezes nós ficamos só no intelectual, nos conceitos, naqueles elementos que compõem o currículo Lattes, muitas vezes. Esse mundo Mas, na verdade, esse mundo da hipocrisia, né, Shirley? não é É fácil. verdade, não é Mas, fácil. mas, na verdade, Ricardo, o que dá vida ao agente público é o ser humano, Sem dúvida que nenhuma. exerce a função e que se dispõe a se expor de uma tal maneira, porque olha a diferença do exercício da função e do exercício das atividades na vida privada. As consequências são muito diferentes, né? Então, na verdade, nós somos corajosos. E o significado da palavra coragem vem do francês cœur, que é coração. Então, nós, de coração, nos expomos de uma maneira tão grande, com riscos tão grandes. Nós podemos o nosso ato pode sofrer consequências na esfera administrativa, civil, penal, e na civil, improbidade. Sem dúvida. Então, muitas vezes, em vez de criticar o serviço público, quem sabe, quem nos está ouvindo, se dispusesse a dar as mãos e contribuir, de repente a realidade seria outra, não é verdade? Sem dúvida. Nós que trabalhamos com direitos administrativos, a gente tem uma missão aqui de lutar por um mundo, por um país melhor, né? Um país que é tão corrupto, um país que é tão injusto socialmente. Então, enfim, todo mundo que trabalha na área de direito tem este papel, mas nós, em especial, que trabalhamos com a função administrativa e com a máquina da administração pública, e com o direito que rege a administração pública, a gente tem um papel especial nesse cenário, né? Estamos numa situação de desvantagem, vivemos num país injusto socialmente e corrupto. Então, a gente tem muito que trabalhar, né, Shirley? Enfim, trabalho é o que não nos falta. E ainda bem que a gente tem emoção e coragem para fazer isso, né? Tá aqui com essa emoção e coragem. Precisamos ter, porque senão a gente acaba desistindo da nossa empreitada, não é não? E não podemos desistir. Exatamente. E aí, em pessoas como você, que me inspiram, e nos destinatários do exercício da função, já que a Universidade Federal de Uberlândia é uma fundação pública, regime, né, de autarquia federal, os destinatários são o povo brasileiro. Sempre. Então, eu gosto de falar que meu patrão é o povo brasileiro. Sempre. Por isso, eu acordo e trabalho com muito carinho, porque o povo brasileiro merece o meu melhor, não só hoje, como sempre. E nessa vontade de dar o meu melhor hoje e sempre, essa iniciativa de fazer esses encontros faz parte das atividades acadêmicas remotas, emergenciais da universidade pública, que tem uma função social de difundir conhecimento e trocar com a sociedade. De nada adianta que nós fiquemos nos nossos pedestais do doutorado, do pós-doutorado, se a população ainda sofre pela falha, pela falta do serviço, né? Falta de serviço, que é o serviço lento, atrasado ou insuficiente. Então, nesse afã do meu coração, eu convido você, Ricardo, querido, a falar, comentar, expor sobre processo administrativo, conceito e vícios. Eu estou aqui com uma obra de uma pessoa do meu coração, você conhece? Você é muito carinhosa, Shirley, só você. Eu estou com a obra da pessoa do meu coração. Generosidade ímpar. São poucas os professores aqui no Brasil que são de uma generosidade de uma alma do tamanho da Shirley. Que honra, Shirley. Obrigado por esse convite. Enfim, é de uma honra incomensurável. Você sabe que eu sou seu fã.
né? Eu até brinquei aqui no terreno da hipocrisia acadêmica, aqui não tem hipocrisia nenhuma, é tudo sincero, né? Sou seu fã e é uma grande honra participar dessa live contigo. Eu me lembro aqui nessa sua fala, né, de uma passagem do livro do Carlos Aires Brito, Humanismo e Constituição, em que ele diz lá que, parafraseando Tobias Barreto, né, direito não é só pensar, é pensar e sentir. Quer dizer, a gente faz com a razão e a gente faz também com o coração. Se você só pensar, não vai ser suficiente. Se você só sentir, não vai ser suficiente. É um misto dos dois, né? É razão e coração para ter sensibilidade para as questões humanas. Isso é fundamental na área jurídica. Bom, vamos lá. Vou encarar o tema que você me convidou aqui para falar. Não vou fugir, não. Processo administrativo e seus vícios. Eu escrevi sobre processo administrativo. Quando eu fiz o meu mestrado lá, Pincas Eras, na PUC de São Paulo, teve um crédito que eu fiz de processo administrativo. Tinha sido criado esse crédito pela saudosa professora Lúcia Vale Figueiredo, ela que foi a responsável pela criação do crédito. E eu acabei fazendo esse crédito na época. Era devido ao processo legal e processo administrativo. E eu confesso que me senti muito provocado pelo crédito que tinha sido criado, porque me parecia uma visão muito próxima do processo jurisdicional e alguns conceitos ali não me apaziguavam o coração. Passei a pensar muito sobre o assunto e acabei elaborando um trabalho que está publicado nesse livro que você mostrou, Estudo de Direito Administrativo Neoconstitucional, sobre o processo administrativo. O meu intuito aqui é, a partir desse trabalho que eu escrevi lá atrás, vou voltar a refletir sobre o assunto e apresentar algumas considerações sobre esse tema em relação aos vícios do ato e os vícios da decisão administrativa relacionados ao processo. Eu vou dividir a minha exposição em 3 partes rapidamente aqui, né, nessa hora que nós temos. Primeiro, o conceito de processo administrativo, né, o conceito que eu adoto de processo administrativo. Depois, uma divisão do processo que eu adoto em 2 tipos de processo. E aí, assim, os vícios do processo referentes, tendo em vista esse tipo de decisão, essa dicotomia que eu quero propor aqui. Vamos lá. Primeiro, o conceito de processo administrativo. Quando eu estudei esse tema lá atrás, na época, eu fiz um levantamento de toda a doutrina que eu encontrei sobre o assunto. Tinha lá o livro, textos da Lúcia mesmo, texto do Adilson Abreu Dallari com o Sérgio Ferraz, tinha um texto do Romeu Felipe Bacelar, filho, tinham vários textos de processo administrativo no Brasil. Eu li os que eu encontrei, né? E os conceitos que eu me encontrei naquela época não haviam me satisfeito, né? O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, dizia que não havia uma diferença conceitual entre processo e procedimento, mas não havia que se fazer um cavalo de batalha, diz ele até hoje no livro dele, sobre isso. O processo é igual ao procedimento, e ok, não vamos brigar com isso, mas é melhor falar em processo, porque a Constituição se refere à expressão processo administrativo. Bom, que eu cheguei à conclusão no meu estudo, né? Não é bem verdade que não há diferença. Há uma diferença técnica, sim. O processo é um procedimento, mas não é só isso, né? Ele é uma sequência de atos, um encadeamento de atos que resultam num ato final e conclusivo. Então, esses atos estão vinculados por um nexo de causalidade, porque um é pressuposto de validade do outro, né? Um é requisito procedimental do outro. Então, há uma vinculação entre esses atos causal, mas é uma vinculação teleológica, porque todos tendem ao resultado final e conclusivo. Então, o processo é um procedimento, sem dúvida nenhuma. Mas, além de ser um procedimento, ele também é uma relação processual, uma relação jurídica decorrente deste encadeamento de atos. Uma relação autônoma, digamos assim, em relação a outra relação jurídica, a relação própria do direito material. Então, do próprio encadeamento de atos, surge uma relação jurídica, uma relação processual. O processo
uma dicotomia, digamos assim, é um plus em relação ao procedimento, né? Ele é um procedimento administrativo, uma sequência de atos tendentes ao resultado final e conclusivo, mas também é uma relação autônoma decorrente deste procedimento administrativo. E aí, a partir dessa reflexão, eu até faço uma diferenciação. Às vezes você tem um encadeamento de atos, mas não tem a relação processual decorrente vinculada a ele. Portanto, você tem um procedimento administrativo autônomo, né? Então, quando os agentes estatais, os agentes públicos, exercem a sua função nessa série de atos, mas sem ter uma relação processual com o administrado, ainda que seja um servidor, mas está sendo acusado de algo, não tem uma relação processual, só tem um procedimento. Então, um procurador é intimado a depositar os honorários periciais, né, em juízo. Ele vai ter que pegar a intimação, ele vai ter que caminhar ao seu superior hierárquico, vai ter que encaminhar ao departamento contábil, vai ter que ir lá fazer o destaque da dotação orçamentária, vai encaminhar para o Tesouro para fazer o pagamento, volta, e tudo tem uma sequência de atos, mas não há uma relação processual decorrente dessa sequência de atos. É um procedimento administrativo autônomo, né? Diferente de uma licitação, diferente de um processo disciplinar, diferente de um requerimento de licença administrativa do administrado, em que há uma relação jurídica própria do encadeamento de atos. Aí nós temos um processo administrativo. Então, o processo administrativo, ele é um encadeamento de atos, é um procedimento, mais uma relação processual. É fundamental o processo administrativo. Eu lembro aqui do Adolf Merkel, né, que ele chegou ele disse isso, que na verdade, toda decisão estatal deveria se dar no bojo de um processo, né? A função legislativa a partir de um processo legislativo, a função jurisdicional a partir de um processo jurisdicional e a função administrativa a partir de um processo administrativo. As pessoas pensam que o processo administrativo se dá tão somente em prol dos interesses do administrado, e isso é um erro. Ele se dá também em prol dos interesses do interesse público como um todo, né? E aqui eu invoco aqui a lembrança do Niklas Luhmann, naquela obra dele, que é uma obra hermética, uma obra difícil, mas é uma obra que ofereceu muito ao que pensar. Procedimento, legitimação pelo procedimento, né? Por quê? Eu até costumo brincar quando eu falo isso. Eu brinco com as pessoas dizendo, bom, eu já fui chefe uma vez, odiei ser chefe, mas já fui chefe numa repartição, né? E aí, como chefe de uma repartição, o que acontece? Eu tive que tomar uma decisão lá, né? E aí, se eu tomo uma decisão, né, baixo uma portaria, ponho na parede, a chance das pessoas descumprirem aquilo é muito grande. É muito grande. Muito grande. Então, qual é um expediente prático? A gente marca uma reunião, chega para as pessoas e fala, olha, pessoal, estamos aqui para ouvir vocês. Eu estou com a portaria escrita no meu colo, né? Estou aqui para ouvir vocês. Quero ouvir a opinião de cada um. Vocês participem aqui. E aí eu ouço com maior boa vontade o que as pessoas têm a dizer, faço anotações, né, com a minha portaria já escrita. E depois, no dia seguinte, eu falei, olha, cada contribuição aqui foi muito relevante para tomar a decisão. Nossa, do fundo do peito, como vocês foram importantes. E aí eu publico lá a portaria, a decisão final. E todo mundo olha para aquilo emocionado e fala, olha, a gente participou disso aqui, todo mundo cumpre, né? Uma coisa maravilhosa. Quem já não participou, não teve uma experiência assim? Muito bem, de uma certa forma, né, o procedimento, ele legitima o exercício do poder, porque você acaba participando daquilo e você acaba se submetendo ao poder, considerando o exercício do poder de forma mais legítima. Eu estou contando essa história, pode parecer um clímax de uma hipocrisia, e né? Porque isso é o clímax do autoritarismo, quer dizer, de uma arrogância sem tamanho. Eu não preciso ouvir ninguém, eu já tomei a decisão, porque eu é que sei tudo, né? E o Estado brasileiro é um Estado autoritário, o Estado brasileiro é um Estado de uma situação autoritária muito grande. Então, o que acontece é muito comum essa coisa. O agente administrativo, ele acha que ele sabe tudo, ele acha que ele sabe todos os fatos, ele acha que ele sabe tudo, ele tem todos os argumentos, e ele não precisa de mais ninguém para tomar a decisão. Então, ele toma a decisão sozinho e dá. Agora, não é verdade, né? Ninguém sabe tudo, ninguém tem ninguém conhece tudo. Então, é importante você ouvir o outro, porque o outro pode te trazer elementos fundamentais
para uma tomada de decisão correta. Esse é o ponto, né? E aí, é por meio da oitiva do outro, é por meio das informações, dos informes, dos elementos que o outro trouxe, é que vai ser tomada uma boa decisão. E isso é fundamental. E como é que se dá isso? Através de um processo administrativo. Quer dizer, um processo administrativo não é só em prol do interesse do administrado, é em prol do próprio interesse público, de uma decisão melhor para o interesse público. Esse é o ponto. E aí, o que acontece? Muito bem. Num estado absolutista, quem exercia o poder exercia de uma forma muito parecida com que a gente toma uma decisão na nossa liberdade. Então, mas como é que a gente toma uma decisão na nossa liberdade? A gente só pesa as questões, os prós e os contras e decidimos pelo nosso livre-arbítrio. Então, o monarca no antigo regime fazia a mesma coisa, ele tomava a decisão. Agora, a partir do momento em que o Estado de Direito se consolida, que o Estado se submete ao direito, né? Cada vez mais tomar uma decisão não pode ser igual a tomar uma decisão pelo livre-arbítrio na esfera da liberdade. Há cada vez mais condicionamentos para tomar essa decisão. Porque, afinal de contas, eu estou decidindo em relação ao interesse do outro. Como você disse aqui, o interesse do povo. É esse o destinatário da minha decisão. Então, eu não posso tomar a decisão sozinho. Eu tenho que ouvir o destinatário. Essa é a regra. Eu tenho que ouvir, eu tenho que garantir a prerrogativa do destinatário influir sobre a minha processo de decisão, aliás, o meu procedimento de decisão aqui, ele tem essa prerrogativa, né? A possibilidade da influência do destinatário sobre o procedimento de decisão. Por quê? Por um direito individual dele? Sim, um direito dele de influir, mas não apenas por um interesse público, né, de que haja essa influência para que uma decisão seja a melhor possível. Né? Então, essa é a ideia geral por trás do procedimento, do processo administrativo. Muito bem. A partir disso, né, relação processual mais procedimento, eu quero fazer uma dicotomia aqui, uma classificação do processo administrativo. Na minha opinião, existem dois tipos de processo administrativo, basicamente. É claro que a gente poderia fazer várias classificações, mas tem dois tipos principais. Um, eu chamo de processo administrativo de defesa, em que há um conflito entre a administração e o administrado, um conflito genericamente considerado, né? Ou porque o administrado está sendo acusado de algo, ou porque ele tem um interesse, né? E, de uma certa forma, esse interesse está sendo trazido à baila ali para ser discutido com a administração. É um conflito em sentido amplo. Muito bem. Nos termos por força da Constituição, isso está expresso hoje no artigo 5º, né? Diante de um conflito em sentido amplo, há um direito, uma garantia individual desse administrado, que está em conflito com a administração, exercer o contraditório e a ampla defesa. Portanto, ter instaurado um processo, né, de uma maneira que ele tenha a prerrogativa de influenciar a quem vai tomar a decisão de acordo com os interesses dele. Ele tem essa prerrogativa, ele tem a prerrogativa de realizar provas, ele tem a prerrogativa de participar, ele tem a prerrogativa de influenciar. Né? Isso se dá por meio de um processo, com a relação processual com ele, e de um procedimento, para garantir essa oitiva, essa participação. Isso é um direito individual dos administrados, no processo administrativo, que eu vou chamar aqui de processo administrativo de defesa, né? Em que presidido aí pelo contraditório e pela ampla defesa. Só que, além desse tipo de processo, existe um outro tipo de processo. Quando eu estudei lá na graduação, quando eu fiz minha faculdade de Direito, o outro tipo de processo era muito, muito ignorado no Brasil. E ele ainda vem ele está sendo construído muito lentamente. Quanto mais a gente tem aprimorada a nossa cidadania, a nossa democracia, mais ele se consolida. Mas ele ainda está longe de estar totalmente consolidado. Qual é o outro processo? O outro processo eu chamo de processo de participação. Não há um conflito em sentido amplo com a administração. Não há. Mas a administração vai tomar uma decisão importante. Bom, na época do Estado absolutista, ela tomava e ninguém tinha nada a ver com isso. Né? O agente estatal decidia e ponto final. Hoje não é mais assim. Hoje ele não pode simplesmente decidir, ponto final, a portas fechadas. Ele tem que ouvir os destinatários. Por uma garantia individual deles, não, eles não estão com conflito. Não tem um direito subjetivo ali, uma garantia individual deles. Por uma questão democrática, por uma decorrência do princípio democrático.
É o que eu vou chamar aqui de processo de participação. Então, eu vou tomar uma decisão. Sobrou dinheiro no orçamento. Vou gastar como? Como eu quiser. Não, isso aí não é mais assim. Não é como eu quiser. Eu vou ter que ouvir os destinatários, vou ver o que eles têm a me trazer de elementos para eu tomar essa decisão. Muito bem, o processo de participação ele se assenta em dois institutos básicos, né? Nas audiências públicas e nas consultas públicas. São os dois institutos básicos da participação do administrado nesse tipo de processo. Qual que é a diferença entre esses institutos? É muito simples, né? Os dois institutos são para ouvir os destinatários da decisão. Só que um instituto, a oitiva é por escrito, nas consultas públicas, e no outro instituto a oitiva é verbal. Né? Muito claro. Então, vamos lá. Vamos ouvir a comunidade jurídica sobre um projeto de lei, sobre a proposta de um projeto de lei. Você presume que a comunidade jurídica tenha condições de se manifestar por escrito. É uma presunção. Não é absoluta, mas é uma boa presunção relativa aí que as pessoas conseguem. Bem, então, uma consulta pública basta, né? Uma consulta pública basta. Abre o prazo, né? Instaura ali a publicação daquela proposta, publico aquela proposta, chamo as pessoas para se manifestar, abro um prazo para elas fazerem, e examino depois as manifestações que vierem. Muito bem, agora, vou tomar uma decisão sobre o gasto de um dinheiro do orçamento num bairro periférico, num bairro muito humilde, pessoas humildes. Veja, e uma consulta pública, presumir que elas vão conseguir se manifestar por escrito, é um despautério. Né? Então, o que eu faço? Eu vou lá ouvir aquelas pessoas. Né? E aí o instituto é outro, é o instituto da audiência pública. Né? Mesma coisa, publico aquela audiência pública, a proposta, né? Digo, olha, data tal, tantas horas será realizada naquele local a audiência pública, o agente público vai lá, ouve o que as pessoas têm a dizer. Muito bem. Qual é o entendimento que prevalece hoje? Nós temos duas posições, né? A majoritária, amplamente majoritária, e a amplamente minoritária. A amplamente majoritária estabelece que esse processo de participação só deve ser instaurado, né? Primeiro, ele deve ser instaurado necessariamente quando o legislador obriga a instauração. Em alguns casos, ele obriga, né? A depender do valor do contrato, a lei de licitações estabelece que antes de publicar o edital tem que se fazer uma audiência pública, por exemplo. A lei de parcerias públicas e privadas estabelece que se faça uma audiência pública, enfim, uma consulta pública. Em alguns casos, para alterar o plano diretor, tem que se fazer uma audiência pública, estabelece o Estatuto da Cidade. Em alguns casos pontuais, o legislador obriga a realização de uma audiência pública ou de uma consulta pública. Quando ele não obriga, a corrente majoritária entende, né, quando ele não obriga, que é uma discricionariedade. Aí, o agente público faz, se quiser, né, numa opção discricionária. Se não quiser, não faz. Bom, na minha opinião, né, eu sigo aqui a posição minoritária. Mas, enfim, quem sabe se torna majoritária um dia, né? Na minha posição, não é bem assim. Quando o legislador obriga, ok, você tem um ônus argumentativo muito maior para não fazer, você tem uma obrigatoriedade legal, você tem que cumprir a lei, essa é a regra. Mas quando ele não obriga, você tem o princípio democrático que obriga. Né? Não é o contrário, eu faço se eu quiser. Não, regra geral tem que fazer. Né? Regra geral tem que ouvir o destinatário. Só se numa ponderação, né? Questões valores mais pesados afastarem o princípio democrático, é que eu não faço. Então, há uma urgência para realizar o interesse público por causa da vida das pessoas ou da integridade física das pessoas, eu tenho que tomar uma decisão imediata, não dá tempo de fazer. Não faz a audiência pública, não faz, a depender da hipótese, a consulta pública. Né? Mas, regra geral, na minha opinião, tem que fazer. A lei de introdução ao direito brasileiro foi recentemente alterada, vocês sabem disso, a LINDB, né, a lei de introdução ao direito brasileiro, e foi se perdeu uma ótima oportunidade de tomar um partido aí para dizer algo além do algo que já não precisava nem ter sido dito. O que eles disseram na lei da LINDB? Que é possível fazer audiência e consulta pública. Né? Agora, eles não falaram que deve fazer, eles falaram que é possível fazer. Bom, que era possível fazer, não precisava ter dito, porque todo mundo já sabe que era possível fazer. Eu sabia. O legislador poderia ter dito algo relevante, falado, olha, regra geral tem que fazer. Não tiveram coragem, né? Essa que é a verdade. Mas
Ok, pelo menos está escrito lá. É possível fazer, tem esse mecanismo lá. Agora cabe o intérprete, né? O intérprete pode olhar para aquilo e aonde está dito pode interpretar que deve. Vocês sabem que é possível a doutrina fazer isso. Muito bem. Sim. Terceira parte da minha exposição. Vamos lá. Eu faço uma distinção entre o processo administrativo e o procedimento de decisão administrativa. O que eu chamo de procedimento de decisão? Bom, nos casos em que envolve uma certa controvérsia, a administração não pode simplesmente ir lá e tomar a decisão de plano. Ela tem que ter um procedimento de decisão. Ela vai ter que, por exemplo, dizer quais são as questões jurídicas em conflito ali, os interesses jurídicos conflitantes. O que parcela da doutrina hoje chama de princípios, né? Com uma visão muito própria do que seria princípio. Robert Alexi, por exemplo, muito famosa a visão dele. Valores positivados conflitantes. A administração vai ter que indicar quais são aqueles valores. Vai ter que indicar qual é a medida que ela está tentando implementar, né? E vai ter que verificar se aquela medida é proporcional, se ela é adequada, se é necessária, se é proporcional no sentido estrito. Depois ela vai ter que indicar os argumentos que levaram a ela a aquela medida, aquele princípio, aquele valor, mais pesado do que o outro. Então ela vai ter que explicitar uma ponderação. Tudo isso ela faz um procedimento de decisão. Ela vai explicitando. Claro que o direito, né, ele tem que funcionar na prática, né? Se a cada decisãozinha concreta tivesse que fazer tudo isso, não ia funcionar, porque a pessoa precisa ser formada em direito, muitas vezes, para fazer todo esse procedimento de análise, né? Então, assim, passou um sinal de um carro no sinal de semafórico vermelho, tenho que multar. Vamos fazer todo um procedimento de ponderação aqui. Não vai funcionar. Claro. Vai. Então, como é que funciona? Bom, a gente pode estabelecer uma regrinha aqui. Quanto mais controversa for a decisão, mais o direito exige que se explicite, né, esta motivação desse jeito. Mais o direito é exigente em relação ao procedimento a explicitação do procedimento de decisão. Quanto menos controversa for a decisão, menos ele vai exigir essa explicitação desse procedimento de decisão. Mas acho que ficou claro isso, né? Há um procedimento de decisão, às vezes precisa ser explicitado, às vezes não, a depender do grau de controvérsia para a comunidade jurídica sobre aquela decisão. Quando aquela decisão é óbvia, bom, passou no sinal de trânsito, não há nenhuma particularidade excepcional, tem que multar aquele carro. Mas ninguém discorde, ninguém controverte isso, é uma questão pacificada na sociedade, então não preciso ficar explicitando o mínimo, muito procedimento de ponderação. Agora, quando há valores conflitantes ali, controvertidos, não sei qual que vai prevalecer, qual é o interesse que vai prevalecer, eu vou ter que explicitar o procedimento de decisão. Muito bem. Agora, vejam, eu gosto muito, me influenciei em relação ao processo administrativo recentemente por um jurista português chamado Davi Duarte. Davi Duarte, ele tem um livro muito bom mesmo, chamado, o título do livro é enorme, né? Participação e Fundamentação. Livro muito bom, para uma concretização do princípio da imparcialidade administrativa como parâmetro decisório. E eu vou me inspirar no texto do Davi Duarte para falar agora sobre os vícios do processo administrativo acionados à decisão. Por quê? Essa decisão em que há que se ponderar interesses, valores, eu posso ter três tipos. Primeiro, vamos diferenciar dois tipos de problemas aqui, né? O conteúdo da decisão viola o direito. O conteúdo da decisão é contrário ao direito. É um vício que eu vou chamar aqui de vício material. A decisão é equivocada. Eu errei na compreensão do direito. O direito queria que eu protegesse o meio ambiente e eu protegi, sei lá... Interesse econômico, talvez. Exatamente, um perfeito exemplo. O interesse econômico. Né? Eu me lembro aqui, vou dar um exemplo para vocês da minha experiência. Né? Estava na Secretaria de Transportes e aqui no município de São Paulo, estou falando do município de São Paulo aqui com você, Shirley. No município de São Paulo temos uma lei municipal sobre grandes empreendimentos que gerem grande impacto no trânsito. Né? Tudo bem, grandes empreendimentos que gerem grande impacto no trânsito. E aí a pessoa precisa de uma licença
para saber se vai poder construir aquele shopping, aquele templo religioso, aquele edifício enorme que ela quer construir ali. Só que, às vezes, é bem problemático, porque o trânsito daquele local está totalmente saturado aqui em São Paulo. Vocês sabem que aqui um dos grandes problemas da nossa cidade é o trânsito. É um grande problema da cidade. Bom, e aí vocês entendem, percebam, né, o conflito que era apresentado diariamente ao secretário, né, entre o poder econômico que queria construir aquilo ali, né, e o interesse, muitas vezes, da cidade de verificar ali se dava, né, porque eu tenho trânsito saturado, né, tem um trânsito saturado naquele local. Bom, e aí é o ponto, né? Eu tentei explicar isso para o secretário, mostrar para ele, olha, existe um conflito aí. Você vai olhar mais para o desenvolvimento econômico, que tem que ser olhado, não nego, né? Tem que gerar emprego, tem que gerar tributos, tem que se desenvolver economicamente a cidade. Ok, não estou negando, mas também há outro tipo de interesses em jogo, o interesse urbanístico, né? O interesse ambiental, o interesse urbanístico de uma sociedade, de uma cidade, né? Sadia, digamos assim, né? De uma função social. Isso. Esse é o ponto. Então, isso tem reflexo nos cofres públicos também, né, Ricardo? Eu acho que olhar para o cidadão... Tem um conflito evidente de valores aqui, né? Um conflito evidente. Sim. Então, vamos supor que o direito, num caso concreto, ele dê prevalência aos interesses de uma função social da cidade e não do desenvolvimento econômico, né? O interesse urbanístico e não o interesse econômico. Vamos supor, né, num caso concreto. Então, a decisão foi em prol do interesse econômico e, portanto, ela foi equivocada. Aí é um vício material da decisão. É um vício material. Porém, é possível que ela seja acertada, que não haja vício material. Que naquele caso concreto, o direito estava em prol da desenvolvimento econômico. Né? Foi uma decisão correta do ponto de vista jurídico. Só que nós temos outros tipos de vício, que são os vícios formais. Né? Quando a gente fala de vício formal, as pessoas sempre pensam, por exemplo, que é uma questão óbvia, formal, da competência. Quem tomou essa decisão tinha competência? Sim ou não? Veja, a questão da competência é uma questão formal. Pode ser que quem tomou a decisão tenha tomado uma decisão correta, né? O direito para o direito, o importante era o desenvolvimento econômico, sem problema, só que foi a pessoa errada. Né? É uma questão formal. Né? Agora, o processo administrativo, ele nos apresenta uma série de outros vícios formais importantes. Né? Então, vamos supor, a decisão pode ser certa ou pode ser errada no final. Só que, para tomar aquela decisão, eu tenho que ouvir o destinatário. Se eu não ouvir o destinatário, há um problema formal aí. Eu não ouvi o destinatário, há um problema formal. Né? Estão me percebendo? Bom, o destinatário me trouxe elementos. Eu tenho que examinar os elementos seriamente. Né? Eu tenho que examinar as provas que ele trouxe. Se eu não examinei as provas que ele trouxe, né, a decisão pode ser acertada, mas eu tenho um vício formal. Né? Então, eu tenho uma série de vícios formais por descumprimento às exigências processuais e procedimentais. Então, o dever de respeitar o processo e o procedimento me gera vícios formais. Né? E aí o ponto é, ok, eu tenho um vício formal. Até que ponto esse vício formal vai levar à exigência, ao resultado de invalidar a decisão final? Nem sempre. Isso é claro que nem sempre. Por exemplo, te dou vários exemplos. Tem um lixo radioativo num determinado local da cidade. Aquele lixo não pode estar ali. Aquele lixo causa mal à saúde das pessoas. Eu tenho que tirar o lixo dali. Muito bem. Foi tirado o lixo, mas pelo agente incompetente. Tem alguma importância ter sido pelo agente incompetente nesse caso? Não, não tem importância nenhuma. O importante era tirar o lixo. Eu não vou colocar ele de volta lá porque foi o agente incompetente que tomou a decisão. Bom, por exemplo, né, processei o servidor público por disciplinar. Muito bem. Ele apresentou uma prova. Eu não examinei corretamente a prova, mas eu absolvi o servidor. Ele foi absolvido. Eu vou invalidar todo o processo, porque eu não examinei a prova que ele mesmo. Faz sentido nenhum. Se a não foi absolvido de absolvição, não faz sentido você repetir tudo, porque você não examinou um exercício de direito de defesa dele.
porque ele quer influenciar em prol da absolvição. Claro. Agora, há muitas situações em que o vício formal aí leva à invalidação da decisão final. Então, assim, ok, né? Ok, ele foi punido. E ele apresentou provas, e essas provas não foram examinadas. Os elementos que ele apresentou não foram examinados seriamente. Bom, seria tudo uma fantasia, seria tudo uma palhaçada se eu garantisse na Constituição o direito a um processo com a garantia do contraditório para depois desprezar as provas tratadas, desprezar a participação e tomar a decisão com o desprezo. Não, seria uma palhaçada. Então, assim, também é uma palhaçada se eu realizar a audiência, a consulta pública e não examinar seriamente os elementos trazidos pelos administrados nessas audiências, nessas consultas públicas. Seria uma palhaçada. Então, vejam, aqui haverá vícios formais, né? Haverá vício formal que vai acabar, de uma certa forma, impactando na decisão final, ainda que ela fosse considerada correta materialmente. Ainda que ela fosse considerada correta materialmente. Então, aqui a gente está distinguindo, né, os vícios formais dos vícios materiais e associando os vícios formais às exigências procedimentais e processuais. E aqui eu quero dar ainda um outro passo. Porque quando eu tenho que ponderar, né, na classificação que eu fiz lá atrás, em 2008, eu muito inspirado em Robert Alexy, eu apresentei lá 3 hipóteses que seriam possíveis. A administração não faz a ponderação quando ela deveria fazer. Então, há uma falta de ponderação. Veja, não fazer a ponderação quando deveria fazer pode levar a uma decisão equivocada ou não. Né? Eu posso acertar, né, por sorte. Bom, não ponderei, eu não examinei os interesses, mas acabou concretizando o interesse correto perante o ordenamento. Foi por sorte, mas ok. Pode levar ao vício material ou não. É um problema formal não fazer a ponderação. Muito bem. Além da falta de ponderação, eu fiz a ponderação, mas eu não examinei todos os valores incidentes que eu deveria examinar. Então, eu tenho o princípio 1 e o princípio 2. O valor 1 e o valor 2. Eu deveria examinar os dois. Ou até deveria examinar um terceiro, né? A questão ambiental, a questão urbanística, a questão econômica. Eu só examinei a questão econômica e a questão urbanística, eu não examinei a ambiental, por exemplo. E deveria ter examinado as 3. Eu tenho um déficit de ponderação. Muito bem. O Davi Duarte me chama a atenção para um outro aspecto que eu não tinha examinado em 2008. Qual que é o outro aspecto que eu não tinha examinado? Vejam, eu tinha olhado só para circunstâncias jurídicas, né? Incidem 3 valores jurídicos, eu só olhei para 2. Mas também há o déficit, né? O exame das circunstâncias fáticas. Quer dizer, eu examinei o aspecto fático A, o aspecto fático B, mas eu tinha que examinar uma questão fática relevante que eu não examinei. Eu não examinei porque eu não sabia dela ou porque o administrado me trouxe e eu desprezei. Né? Então, há uma questão fática ali importante que deveria ser examinada. Há um déficit também de ponderação, porque a ponderação não leva apenas em conta as questões jurídicas, ela também leva em conta as questões fáticas. Diz o Robert Alexy, que eu tanto gosto, né? O mandato de otimização se dá tendo em vista as questões fáticas e jurídicas, os demais valores do sistema, as demais normas do sistema, mas também, né, o que é possível na realidade, o dinheiro que a gente tem, quais são as questões fáticas disponíveis. Esse é o fundamental. E, aliás... Isso é eficiência, né, Ricardo? Eficiência é fazer o melhor possível diante das circunstâncias disponíveis. E aqui, vejam, aqui na PUC de São Paulo, muita gente lá na PUC me critica porque eu falo de ponderação, né? Fala, isso aí não tem nada a ver. Mas vejam, na Covid-19, o meu tema ficou na crista da onda, né? Por quê? Porque vem o governante e fala: ninguém vai sair de casa, ninguém vai abrir o comércio, ninguém vai se manifestar, ninguém vai fazer isso. Então ele te impõe várias proibições. Pode ser que sejam válidas, mas pode ser que seja o clímax do arbítrio, né? Quer dizer, eu tenho que analisar as questões fáticas.
Será que a epidemia há uma necessidade desta atuação para eu assegurar a saúde das pessoas, para eu combater a disseminação do vírus, ou não há? Vocês sabem que isso apareceu nos jornais e na televisão. Os agentes governamentais não concordavam, né? O presidente dizia uma coisa, os governadores, alguns prefeitos diziam outras. Mas tudo bem, mas não é só uma questão política, é uma questão jurídica. E como é que você resolve a questão jurídica? Pela motivação, né? Olhando para as circunstâncias práticas. Quer dizer, eu tenho que ter um estudo técnico sério para me dizer, olha, tem que ser assim, porque essa é a melhor solução, é a solução que se impõe diante dessas circunstâncias. Né? Eu tenho que ter estudos técnicos sérios. Eu não posso ficar só no achismo. Eu olho e falo, eu acho que deve ser assim. Isso não é exercer bem a função pública, não é exercer bem, não é exercer a função pública com seriedade. Esse é o ponto. Muito bem. Então, nós temos a falta de ponderação, temos o déficit de ponderação e temos também a desproporção de ponderação. A desproporção de ponderação, eu fiz a ponderação, eu examinei todas as questões jurídicas relevantes, eu examinei todos os fatos relevantes, só que eu atribuí os pesos de forma equivocada. Né? Era mais pesado, no caso concreto, o interesse urbanístico, por exemplo, era mais pesado, no caso concreto, o interesse ambiental e eu dei mais peso ao interesse econômico ou vice-versa. Então, assim, eu ponderei de forma errada. Então, eu tenho 3 problemas aqui. Ou eu não fiz a ponderação, ou eu fiz, mas não examinei tudo que devia, ou eu examinei tudo que devia, mas avaliei de forma errada. Né? Esses 3 vícios podem me levar a uma decisão errada juridicamente, materialmente, né? Um vício material, e podem não levar. Eu posso acertar, por sorte, né? Não fiz nada Apesar de tudo. E acertei por sorte. Agora, esse é o ponto, né? O René Davy, ele chama a atenção para outros problemas além dessa classificação. É muito interessante ali. Ele diz, bom, existem interesses que não são relevantes juridicamente. Fácil de dar. Por exemplo, a amizade do agente estatal com alguém. É uma questão que não é relevante. A inimizade dele com alguém é uma questão que não é relevante. Né? Estou dando exemplos óbvios. Amizade ou inimizade não é relevante. Né? Beleza ou feiura do administrado não é relevante. Né? Não é minimamente relevante para tomar a decisão. Pode ser na psicanálise do agente competente, pode ser relevante, mas é totalmente irrelevante juridicamente. Certo? Sim. E sabe que na prática administrativa, estas questões juridicamente irrelevantes, às vezes, são levadas em consideração de forma inválida. E aí o resultado é o seguinte: quando eu levo em consideração interesses que não são relevantes na tomada de decisão, eu tenho um desvio de ponderação negativo. Quando eu considero quando eu considero interesses irrelevantes, há um desvio de poder positivo. E ele diz, quando não são considerados interesses relevantes, eu tenho um desvio de poder de ponderação negativo. É a classificação que ele apresenta. Né? Então, assim, olha, ok, eu levei em consideração interesses irrelevantes, desvio de ponderação positivo. Não levei em consideração os interesses relevantes, desvio de ponderação negativo. Agora, vejam, como é que a gente sabe se os interesses irrelevantes foram considerados ou não? Eles são geralmente escondidos. Né? Ninguém fala assim, eu tomei essa decisão porque eu achava o administrado bonito. Eu tomei essa decisão porque é meu amigo. Né? Porque tenho lá um vínculo subjetivo com a pessoa de algum modo. Quase ninguém vai relevar. Ninguém vai colocar isso no papel. A humanidade sempre me surpreende, mas regra geral, não. Regra geral não revela. Então, daí diz o René Davy com muita propriedade. Aí a importância do processo administrativo, porque quanto maior a participação e quanto maior a transparência e quanto maior a vinculação da motivação tomada ao final com o que foi apresentado do processo, mais fica difícil, né, haver uma interferência relevante de interesses que são irrelevantes.
Tá tudo vinculadinho, né? O administrado participou de forma transparente, ele trouxe elementos e eu justifico a decisão final nos elementos que ele trouxe que estão lá apresentados de forma relevante, transparente. Ora, né, fica difícil dizer, né, ao haver uma interferência de alguma questão irrelevante. A transparência e a participação do administrado durante o processo, né, dificulta, né, a ponderação, o desvio de ponderação positivo e revela o desvio de ponderação negativo. Por quê? Porque se tinha algum interesse relevante e não está lá no processo discutido, ele não foi levado em consideração. Quer dizer, então, assim, os interesses relevantes acabam estando no processo discutido, os relevantes. Então, assim, ok, mas o órgão ambiental foi ouvido, a Secretaria do Meio Ambiente foi ouvida, houve uma manifestação sobre o meio ambiente, a questão urbanística foi examinada seriamente no processo administrativo, ou não foi? Ou você decidiu sim examinar o trânsito do local, por exemplo? Muito bem, então, nesse ponto, o processo administrativo acaba dificultando ou até mesmo impedindo o desvio de ponderação, seja positivo, seja negativo. Negativo, quando eu deixo de considerar interesses que eu deveria considerar, e positivo, quando eu considero interesses que eu não deveria considerar e considerei na decisão. Então, de uma certa forma, e esse é um ponto fundamental aqui na minha análise, na minha opinião, né? A participação do administrado não é apenas em prol dos interesses dele. Isso tem que ficar claro para todos, né? Ainda que isso não é irrelevante, não. Isso é relevante, como eu disse. Né? Relevante. A pessoa, o exercício do poder tem que ser legítimo. E uma forma de legitimar é garantindo à pessoa o direito de participar. O interesse individual dela é relevante, eu não estou negando. Mas não é só isso que é levado em consideração aqui no processo administrativo. Eu preciso decidir de forma correta. E o processo administrativo é um mecanismo muito eficaz de levar a uma decisão materialmente correta. Porque você acaba tornando relevante, claro, né, transparente, evidente para a sociedade os interesses que foram discutidos e, portanto, mostrando de forma clara quais não foram. E você acaba dificultando muito a relevância de interesses que não são importantes. Esse é o ponto. Então, para fechar aqui, o processo administrativo impede, né, ou dificulta o desvio de poder positivo e negativo, mas ele também impede e dificulta o déficit. O déficit na análise dos fatos e o déficit na análise jurídica. Na verdade, como eu disse, né, o brasileiro tem uma cultura autoritária. E numa cultura autoritária é muito comum você encontrar um agente estatal que acha que sabe tudo. Não é só, né, na administração, na vida, né? Aqui no Brasil, principalmente. Mas não só na administração é muito comum. Então, o administrador ele acha que ele sabe tudo. Ele é o dono da verdade, ele sabe tudo. Ele tem total conhecimento de tudo. Ele é o bambambam. Bam, bam. Muito bem, não é verdade. A gente sabe que não é. Ele não sabe todos os fatos. Ele não sabe todas as questões jurídicas relevantes. Ele não conhece tudo, como diz Dworkin. Só um Hércules, só uma pessoa sobre-humana conhece todas as questões jurídicas relevantes, todas as normas, tem um total conhecimento de tudo e só Deus conhece todos os fatos. O ser humano não conhece. Então, na verdade, o processo administrativo é uma forma de possibilitar as pessoas trazerem para os administradores as questões fáticas que devem ser consideradas e as questões jurídicas também que devem ser consideradas. Isso é um ponto fundamental. É através do processo administrativo que se tem uma decisão melhor. Sim. No Brasil, hoje, né, nós vivenciamos nos últimos anos, e isso foi feito de forma muito lenta e quase ninguém percebeu, as pessoas não perceberam, mas a gente vivenciou um fortalecimento do controle concentrado de constitucionalidade, né, em relação ao controle difuso de constitucionalidade. Então, durante boa parte da nossa história republicana, só cabia o controle difuso. Aí se criou a ADIM. Né? De uma forma, primeiro, muito tímida. A ADIM por intervenção, depois a ADIM, ok, foi criada lá. Né? Bom, mas depois de 88, houve uma reforma constitucional e se criou a ADC. E depois se disciplinou a DPF.
Depois, né, se cria a súmula vinculante. E aí você vai fortalecendo cada vez mais, né, a atuação do Supremo Tribunal Federal. Só que, do ponto de vista sociológico, já fizeram essa pesquisa, né, é uma coisa que se evidenciou. Quando o Supremo toma uma decisão no controle difuso, depois que ele ouviu, depois que foram ouvidos vários advogados, vários magistrados de primeira instância, vários magistrados de segunda instância, e a questão jurídica foi exaustivamente debatida, a chance de você ter uma decisão muito teratológica, muito arbitrária, muito absurda é menor. Porque a questão é trabalhada ao extremo. Eu não estou dizendo que o ministro do Supremo não consegue chegar lá na resposta maravilhosa. Mas sozinho pode ser que ele tenha mais dificuldade. Porque ele não vê tudo, ele não é Deus, né? Porque ele não tem todas as questões. Exatamente. Então ele precisa do debate. O debate é necessário, né? A possibilidade das pessoas participarem é fundamental, né? Por a questão para ser decidida no colo de alguém e falar, você toma a decisão e ninguém tem nada a ver com isso, é a antítese da democracia, da cidadania e do Estado de Direito. E o que a gente não pode, que a gente deve tentar combater ou minimizar. Então, eu agradeço muitíssimo, Shirley, por essa oportunidade de ouro que você me deu de falar aqui para o seu público, para os seus alunos, enfim, para as pessoas aí, principalmente de Uberlândia, que eu tenho um carinho todo especial mesmo. Fui já 2 vezes ou 3 para a cidade de vocês e sempre me senti tão acolhido. Raros momentos da minha vida que eu me senti tão feliz. E aí, a felicidade é muito grande mesmo de participar, a emoção é muito grande de participar dessa live contigo. Bom, rapidamente foi o que eu tenho para apresentar sobre esse tema. 10 minutos aí, né? Você falou, eu acho que aqui nós temos uns 6 minutos, mais ou menos. Quanto? Ricardo, e aí, Shirley? Mais ou menos 6 minutos, eu acho. Será que o Léo tá aí ainda? Quanto tempo nós temos de live? Dá para saber? Eu não sei. Então, Ricardo, acho que o processo administrativo é um caminho de adestramento do exercício da função de todos os envolvidos. Adestrar, trazer, endireitar, destra e direita. Adestrar, endireitar, corrigir, aprender junto. E aí você falando, sozinho eu vou mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. E isso não é discurso. Na vida de relação, é que cada um aprende com as próprias deficiências e com as próprias potencialidades, nós nos relacionamos com os outros e aí nós vamos tendo o retorno daquilo que nós precisamos trabalhar mais em nós, como seres humanos e como agentes públicos. Eu sou professora há 30 anos, Ricardo. Eu comecei a lecionar com 15 anos, já tenho 31 já. Já fui professora de... Olha que essa aparência engana, parece que está começando hoje com essa cara jovial aí, né? Você é muito... Ricardo, você é amigo, então... Deixa eu te falar. Então, eu comecei, já fui professora de línguas, etc. Ricardo, eu cada dia aprendo mais. E só sinto que eu sou cada vez mais aprendiz. Com o passar do tempo, eu só vejo que, como o conhecimento é dinâmico e nós vamos amadurecendo através das relações, e o direito reflete a maturidade da sociedade que o cria, a partir do momento que nós tivermos maturidade como sociedade, as regras e os princípios serão aplicados com maior benefício dos destinatários das decisões. Então, o servidor público é servo do público, no sentido mais bonito que isso possa ter. É muito bonito. Eu estou com o livro aqui da Taliba Nogueira, de 1955. Tá bem, ele é catedrático lá na USP, né, na Faculdade de Direito de São Paulo. Olha, o fim do Estado consiste na prosperidade pública, na suficiência vitae necessária a cada um para atingir. Ele fala em perfeição, mas eu acredito que
Ato jurídico perfeito é aquele que foi acabado. Nós, enquanto estamos vivos, não estamos acabados. Então, atingir a plenitude física, intelectual e moral, correspondendo às necessidades e às deficiências naturais mais profundas, que não podem ser satisfeitas nem pelo indivíduo só, nem pela família isolada, nem por outros grupos sociais solitários. Eu sou porque nós somos. Quando nós tivermos maior consciência disso, o exercício da função será mais fluido e mais leve. O Instagram encerrou, aí de repente, vou só finalizar aqui. Aguardar o Ricardo. Só aguardar o Ricardo entrar, novamente entrou. O Voltando, Instagram encerrou na nossa cara. você estava concluindo o seu raciocínio sobre enfim, que há uma importância muito grande do servidor, tudo se presta ao servidor, né? Só para voltar a palavra para você terminar o que você estava dizendo, você estava invocando aqui o grande livro do Ataliba Nogueira, O Estado é Meio e Não Fim, não é verdade? Eu me lembro que Isso. esse livro é muito precioso, né? Na verdade, as pessoas esquecem, às vezes, que o Estado não é um fim em si mesmo, né? O Estado não é um monstro para nos oprimir. O Estado é uma criação de seres humanos para que nós sejamos mais felizes possível. É um instrumento da humanidade em prol da própria humanidade. Isso é fundamental para compreender o Estado. Mas, ok, só estou te dando aí a oportunidade de você retomar a palavra, Shirley. É exatamente isso. Agora eu me lembrei de um vídeo do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, de uma coleção, não sei, a minha visão de futuro, do direito. E ele fala sobre para que serve o direito. Eu não sei se eu vou conseguir repetir, retomar tudo aquilo que ele diz. Mas, Ricardo, na minha concepção, aí eu geralmente coloco um caminho que vai desde as normas mais abstratas até o ato material e coloco os princípios perpassando esse caminho. Então, eu coloco no quadro, geralmente, a Constituição da República, as leis, os atos administrativos normativos, atos abstratos, os atos administrativos concretos e os atos materiais. Então, para que serviria o direito? Para que serviria o direito administrativo e o processo administrativo, que é o caminho de tomada das decisões administrativas? Para modificar a realidade da melhor maneira possível, de acordo com as circunstâncias concretas disponíveis. Para que serve a licitação, em última análise? Para ver a obra realizada, para ver a compra realizada, para satisfazer a necessidade pública original que desencadeou o processo de contratação. Às vezes as pessoas se distanciam delas mesmas e aí no exercício da função, muitas vezes se esquecem para que nós estamos ali. Para que eu estou numa sala de aula? Para respeitar o destinatário do exercício da função, para levar em consideração, porque ali é uma forma de audiência. Claro que não é uma audiência pública, no sentido que você bem expôs. Mas, e aí, quando você falava de audiência e de consulta, na consulta, as palavras às vezes são muito frias. Numa audiência pública,
a expressão corporal de cada um ali presente te dá elementos que uma consulta preto no branco jamais terá aptidão de fornecer. Então, por exemplo, presidindo uma comissão de processo disciplinar ou uma investigação preliminar ao processo disciplinar propriamente dito, primeira coisa que às vezes eu não sei nem o procedimento tão à risca, mas a primeira coisa que eu faço nesse processo que tem um cunho punitivo, que é desconfortável para todos os envolvidos, primeira coisa, olhar no olho daquele que está sendo questionado, ou aquele que se dispõe a fornecer informações para a administração. Olhar no olho e falar, às vezes eu falo mesmo, eu falo, querido Ricardo, é uma honra e uma alegria ter você aqui comigo. No processo disciplinar, a mesma coisa. Querido fulano, querido fulano, é uma honra e uma alegria ter você aqui comigo. A pessoa às vezes quer me esganar, né? Essa mulher está sendo cínica. Mas quando você fala com o coração, você conversa com o coração. E aí, com respeito e gratidão, e com tudo que torna a função administrativa sagrada no sentido laico, independente de religião, mas algo que deve ser cuidado com muito carinho, porque as consequências, Ricardo, reverberam anos e anos e anos. Às vezes os nossos netos é que vão colher os frutos dessas ponderações que nós fizemos ou deixamos de fazer no exercício da função administrativa. Então, precisa ser com muito cuidado, com muito carinho. Ainda que essas decisões de expediente, esses procedimentos de expediente, mas com algo que eu chamo de presença. O que é presença? É uma entrega ao aqui e agora. Porque se eu estou conversando com você e estou pensando o que eu tenho que fazer depois, aonde que meu filho está, eu não vou conseguir obter tudo aquilo, receber tudo aquilo que você se dispôs a entregar com esse nosso encontro. E mais no sentido dessas falas meio pouco convencionais, às quais eu me entrego. Quanto mais eu me conhecer como pessoa, mais eu vou conseguir me distanciar das questões que são objeto de decisão. E aí eu vou conseguir entregar uma prestação mais adulta, mais madura. Porque, por exemplo, se eu decidir em favor do Ricardo Marcondes Martins, porque ele é meu amigo, porque eu adoro o terno que ele usa, ou porque ele sempre foi tão digno comigo em todas as suas manifestações, eu estou misturada na questão. E, em tese, isso pode ser causa, por exemplo, de suspeição. Né? Se eu tenho interesse final do deslinde, em algum, para um lado ou para o outro, pode ser impedimento. Né? E aí, quanto mais eu me conhecer e me cuidar como pessoa, mais apta a exercer a função eu estarei. Isso é muito. Ricardo, eu tenho umas teorias, olha isso. No plano de trabalho docente da universidade, eficiência é autocuidado. Porque, presta atenção, Ricardo, se você se cuida, se você faz uma atividade física, tem uma alimentação razoavelmente saudável, você vai ter menos dores no corpo, por exemplo. Você vai se afastar menos do exercício da função. Isso tem consequências no exercício da função. Então, quando eu falo, às vezes, nas reuniões, porque na universidade nós fazemos ensino, pesquisa, gestão e extensão. Como gestora, quando eu pondero no plano de trabalho, deveria ter, por exemplo, pilates, por exemplo, tempo com os filhos. O preço emocional e físico de não olhar para essas necessidades do agente como ser humano onera o serviço público. Se os gestores ainda não têm essa consciência, por
ampliação da visão que tenham pensando na conta. Percebe? Sem dúvida. Concordo contigo. É. Então é isso. São essas as minhas colocações Só temos finais. concordâncias, Shirley, só temos concordâncias. Temos uma afinidade intelectual aqui, total e absoluta. Ricardo, quando você falou que o processo não era só para defender direito de administrado, gente, mas parece que você leu o que estava me martelando. Eu fiz uma live com a Daniela sobre interesse público e formalismo moderado no processo administrativo. Várias coisas que eu li é o processo administrativo para defender, proteger interesse administrado. Não é só, existe algo muito maior que isso. A função pública é muito maior do que o seu interesse e o meu interesse. É isso. Teve uma pergunta, Ricardo, que ficou na outra live. Eu acho que eu não tenho como acessar ela aqui agora, não. É sobre. Não sei se você mencionava o judiciário. Eu esqueci o teor da pergunta. Eu não sei se quem perguntou está aí conosco agora. Mande para mim a pergunta Mas que eu respondo com carinho. Fale para a pessoa mandar para mim. Pode passar meu e-mail para ela. Respondo tá. Tá bom? Tá, então eu vou abrir o vídeo e olhar e te passo por e-mail a pergunta, Tá tá? bom. Combinado. Combinado, então. Mais alguma coisa? Imagina, mas eu estou sempre à sua disposição, viu, Shirley? Caloroso Ricardo, caso, vamos fazer. cuide aí com a Covid, não vai pegar a doença, cuide-se com a Covid, saúde e, e paz, né? E paz, é isso que eu te desejo. E a todos que Eu também. e a todos que nos ouvem também. Olha, muito obrigado mais uma vez, Shirley, emocionante o nosso encontro e até uma próxima. Espero que seja pessoalmente, que é muito mais caloroso os encontros virtuais do que os encontros à distância, né? Espero que nós passemos por essa fase difícil do nosso país mais rapidamente e possamos estar em encontros presenciais o mais rápido possível. Eu voto com o relator. Faço minhas as suas palavras, sua presença me alegra de qualquer forma, muito mais quando existe proximidade física. Você é do meu coração, é uma honra e uma alegria ter você na minha vida. Obrigado, Shirley. É Um isso. abraço. A Dani. Dani, beijo. Obrigada por esse encontro. A Dani é uma querida também, procuradora do município. Lembra que organizou o evento? Grande abraço, Cam. Grande abraço, Daniela. Grande abraço. Lembro sim. Isso aí. Então vamos fazer mais evento assim que for possível. Um beijo grande, até a próxima oportunidade, com muito carinho e muita gratidão. Tchau, tchau. Beijo. Até a próxima. Até, ó.